Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Joaquim Marcelo e estou aqui hoje convosco na disciplina de Análise Matemática 1. E hoje vamos falar de um assunto muito bem interessante. Este conteúdo tu podes encontrar na Análise Matemática 1 quando estiveres na universidade, ou ainda é um conteúdo também visto no ensino secundário, na 12ª classe. Mas muito bem, normalmente isto é dado como revisão na universidade, na disciplina de Análise 1. Então vamos lá. Vamos ver exercícios práticos sobre a progressão aritmética e progressão geométrica. Eu trago aqui 15 exercícios, onde 9 deles são especialmente de progressão aritmética e de 10 para 15, conforme vê que temos 15 exercícios, de 10 para 15 temos especialmente exercícios sobre progressão geométrica. Não, primeiro vamos começar sobre progressão aritmética, né? Aritmética. Então, quais são as coisas fundamentais que vocês precisam conhecer aqui? Ok? Nas coisas fundamentais que vocês precisam conhecer aqui na progressão aritmética são precisam conhecer fórmula do termo geral, ok? Esta aqui é a fórmula do termo geral quando se fala de uma PA, termo geral. Diz o quê? Diz que o termo de posição n é sempre igual ao primeiro termo vezes mais n menos 1 vezes a distância entre dois termos consecutivos, quaisquer que sejam desta sequência. Ou seja, o D é sempre igual a um dado termo, pode ser A2 menos A1, assim como pode ser A3 menos A2. São dois termos consecutivos, assim sucessivamente, né? A lógica continua. Pode ser A4 menos A3, por aí. E por fim, ou não necessariamente por fim, mas uma das mais importantes é que você saiba aqui a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA. Como é que nós calculamos a soma dos termos de uma PA? Muito simples. Vamos denotar por Sn, ok? A soma da quantidade de termos de uma PA, que vai ficar igual ao primeiro termo mais o último, tudo isto aqui multiplicado pelo n sobre 2. Então, temos aqui a expressão do termo geral, né? Aliás, da soma dos termos de uma PA. Né? Temos aqui essas duas expressões, são as expressões mais importantes que você não pode ficar sem saber. Com essas duas expressões, tu podes resolver qualquer que seja o problema de uma progressão aritmética. Apesar de que existem outras propriedades importantes que vocês podem aí saber. Uma das propriedades muito importantes é que a soma, é que qualquer que seja o termo a partir do segundo de uma progressão aritmética é sempre igual à média aritmética entre dois termos equidistantes, né? Que estejam à mesma distância, nesse caso. Mas muito bem. Vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui agora? Vamos começar a partir para as questões. Vamos resolver a pergunta 1. O que nos diz a pergunta 1? Nós temos que fixar essas duas expressões. Quando é uma PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a distância. Essa n é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Aqui temos a expressão do termo geral. Aqui nós temos a expressão da soma dos n primeiros termos desta sequência. Então, vamos lá. Ler a primeira pergunta. A primeira pergunta nos diz o quê? Temos aqui. Esta aqui é a primeira pergunta, né? Esta aqui é a primeira pergunta. Diz: em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 2 e o sexto termo é 17. Qual é a razão? Então, nós queremos saber esse D aqui, que é a razão. Então, vamos lá anotar. O primeiro termo é 2, o sexto é 17. Qual é a razão? Então, na pergunta 1,
na pergunta 1, eles dizem que o primeiro termo A1 é igual a 2. Depois dizem que o sexto termo é igual a 17. E eles simplesmente querem saber esse D aqui. Ok? Então, aqui não falam da soma. Ok? Não falam da soma, então não vamos envolver a soma. Só temos de conhecer a expressão do termo geral, da PA, né? Pois trata-se de uma PA. Então, na PA nós temos que AN é igual ao quê? É igual a 1 mais N menos 1 vezes a distância. Então, isto aqui vai nos conduzir. Podemos calcular A6 usando essa fórmula. Então, significa que A6 é igual ao quê? É igual a 1 mais 6 menos 1 vezes a distância D. Isto vai ficar igual a 1 mais 6 menos 1 é 5D. Isso aqui vai ficar igual a 1. A1 é o quê? A1 é 2. Então, aplica aí o 2. Mais 5D. Essa expressão aqui é o nosso A6. Isto aqui é o nosso A6. Isto aqui é o A6. Só que A6, a unha mistura resulta dá 17. Não, vamos pegar nessa expressão aqui igualar a 17. Vamos fazer isso. Isto aqui é igual a 17. E vamos resolver essa equação e nós descobrimos esse D aqui. Ok? Então, isto implica que 2 mais 5D é igual ao quê? 17. Isto aqui é o nosso sexto termo que é igual a 17. Pelo enunciado. Então, vamos resolver essa equação aqui, né? Então, vamos ter que 5D é igual a 17 menos 2. Quando passa para lá, isto vai nos dar quanto? Vai nos dar 15. Então, em 5 aqui está multiplicado, passa a dividir, né? Então, simplesmente aqui, D vai ficar igual a 15 dividido pelo 5, que nos dá 3. Então, daí que vamos dizer que D é igual a 3. A razão é igual a 3. E fechamos a nossa pergunta. Muito simples, ok? Então, agora vamos partir para a pergunta número 2, ok? Vamos partir para a pergunta número 2. O que é que nos diz lá a pergunta número 2? Vamos ler. A pergunta 2 diz: o primeiro termo de uma progressão aritmética é 3 e o último é 9. Escreve o termo geral da PA sabendo que o número de termos é igual à razão. O primeiro termo é 3. Aqui o primeiro termo é 3. Nessas perguntas, o único segredo é tirar os dados. Então, o primeiro termo é 3 e o último, que não sabemos qual é a sua posição, é 9. Temos de escrever a fórmula do termo geral dessa PA, sabendo que o número de termos é igual à razão. Então, o primeiro é 3. Então, vamos tirar os dados, né? Na pergunta 2, eles dizem que o primeiro termo é igual a 3. Depois dizem que o último termo, N, é igual a 9. O N não sabemos, pois não sabemos a posição desse termo. Só que depois dizem que o número de termos, que é N, é igual à razão. Então, eles querem saber a nossa expressão para a N, né? Querem saber o termo geral. Então, sabendo que isto aqui é uma PA, ok? Tiramos todos os dados possíveis, né? Então, meus queridos, nós sabemos que o primeiro termo de uma progressão geométrica, o termo geral de uma progressão geométrica é a n é igual ao primeiro termo somado com n menos 1 vezes a distância, não é isso? Então vamos substituir, isso vai ficar igual. Primeiro termo é 3, coloca aqui 3, né? Coloca aí 3, mais n menos 1 vezes a distância. Só que eles disseram que o número de termos, ou seja, n é igual a d. Então aqui pode substituir, ou pode substituir aqui ou aqui. No lugar de n podes colocar o d, ou no lugar do d podes colocar o n. Mas a minha preferência é no lugar do d colocarmos o n. Então isso aqui pode ficar igual a 3 mais n menos 1 vezes n, porque eles são iguais. Então isso aqui implica que o meu an vai ficar igual a 3 e posso distribuir aqui, né? Este aqui pode multiplicar aqui. Então, vamos ter n vezes n, vai nos dar n ao quadrado. Depois, n vezes menos 1, vamos ter menos n. Então, organizando mais um pouquinho, vamos ter n ao quadrado menos n mais 3. Só que esse an aqui, que é o último termo, eles disseram que é igual a quanto? Eles disseram que é igual a 9. Isto aqui, disseram que é igual a 9. Então, nós só temos de resolver essa equação aqui, não é? Então, isso aqui implica que vamos ter n ao quadrado mais, menos, não mais, menos n
mais 3 menos 9 igual a zero. O que implica que vamos ter n ao quadrado menos n. 3 menos 9 vamos ter menos 6 igual a zero. Então temos essa equação aqui, né? Temos essa equação aqui. Então temos de resolver essa equação, família, né? Então essa equação aqui é uma equação quadrática e vamos lá. Aposto que vocês já sabem resolver uma equação quadrática. Claro, n posição, então n aqui é maior que zero, né? É um número natural maior que zero. Então que fique bem claro. Por aí vocês podem ter duas soluções, podem ter dois valores de n, então sempre vão pegar no valor positivo. Então vamos lá. Para resolver esta equação aqui, muito simples, né? Isto é muito simples. Muito simples. Vocês podem usar delta, né? Se formos usar delta, podemos dizer o que? Podemos dizer que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 1, o valor de C é igual a menos 6. Depois sabemos que delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, isso vai ficar igual a B. Vamos ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é... Isso vai ficar 1 mais 24, que nos dá 25, né? Daí que N1, N2 é igual ao que? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A, isso vai ficar igual a menos o B. O B é menos 1, então colocamos aqui menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25. Tudo isso aqui sobre 2 vezes o A aqui, 1. Então isso vai ficar igual a 1 menos de 1. Então mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2. Depois separamos. N1 vai ficar igual a 1 mais 5 sobre 2, que vai nos dar 5 mais 1, vamos ter 6. 6 sobre 2 é igual a 3. Então, N2 vai ficar igual a 1 menos 5 sobre 2. Isso vamos ter 1 menos 5 menos 4. Menos 4 sobre 2 menos 2. Então, temos esses dois valores aí. Então, logo, nossa solução vamos ter 3. Por quê? Porque o valor de n é sempre positivo. Então, nós achamos o valor de n sendo 3. Logo, se o n é igual a 3, isto aqui implica que a nossa distância, a nossa razão também é igual a 3, porque eles disseram aqui que o número de termos é igual ao quê? A razão. Então, agora podemos escrever o termo geral. Deixa-me abrir uma nova página, né? Agora podemos escrever o termo geral. Então, vamos ter n igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a distância. Então, isso aqui implica que a n vai ficar igual. Aqui nós temos A1. Lá nos é dado que A1 é igual a 3. Então, 3 mais n menos 1 vezes a distância. A distância é igual a 3, pois n é igual a d, que por sua vez são iguais a 3. Então, vamos ter aqui 3. Então, vamos ter aqui a n vai ficar igual a 3, mais distribuindo, vamos ter 3n menos 3. Então, daí que a n vai ficar igual a 3 moro com 3, vamos ter 3n. Então, daí a fórmula do termo geral. Esse é o nosso termo geral. Termo geral é aquela expressão que nos permite gerar qualquer termo da nossa sequência, sem conhecer os termos anteriores. Então, esse exercício termina por aqui, ok? Termina por aqui. Hoje podemos ir para a questão 3. Questão 3, vamos lá ver o que nos diz a questão 3 aqui. Vamos lá ver o que nos diz a questão 3. Vamos lá ver o que nos diz a questão 3. Questão 3. Escreva uma progressão aritmética cujo segundo termo é 18 e o décimo termo é menos 6. Cujo segundo termo é 18 e o décimo termo é o quê? O décimo termo é menos 6. Cujo segundo termo é 18, décimo termo menos 6. Ok, vamos lá registrar os dados. Segundo termo, eles dizem que é 18 e o décimo termo é o que é menos 6. Isso aqui é uma PA. Simplesmente eles querem que a gente escreva o termo geral. Ela escreva a sequência, né? Temos que indicar alguns termos da sequência. Não, para tal nós temos de encontrar a razão deste... Temos de encontrar a razão no primeiro termo, claro, né? Então, para tal, vamos usar
Vamos usar a ideia de que numa progressão aritmética o termo geral é igual ao quê? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a distância. Eu escrevo essa expressão sempre para que vocês não esqueçam. Entre isso nas vossas cabeças de uma vez por todas. Então, nosso termo geral é igual ao primeiro termo somado com n menos 1 vezes a distância. Então, nós vamos aplicar essa expressão aqui para o segundo, assim como o primeiro. Ok? Então, através disto aqui, podemos concluir que o segundo termo vai ficar igual ao primeiro mais o 2 menos 1 vezes a distância, que não conhecemos. E que o décimo termo vai ficar igual ao primeiro mais o 10 menos 1 vezes a distância. Não é? E isso pode ser igual ao primeiro termo mais 2 menos 1 dá 1. Então, isso vai ficar igual ao primeiro termo mais 10 menos 1. Vamos ter 9D. Então, temos essas duas expressões aqui. Esse aqui é o nosso segundo termo, esse aqui é o nosso décimo termo. Isto aqui é igual a 18, isto aqui é igual a menos 6. Então, simplesmente vamos resolver um sistema de equação. Então, vamos ter A1 mais D é igual a 18. Depois vamos ter A1 mais 9D é igual a menos 6. Então, temos de resolver esse sistema de equação aqui, né? Então, para resolver esse sistema de equação aqui, podemos usar o método o método de adição. Só que primeiro podemos multiplicar toda essa equação aqui por menos 1 para nós podermos ter termos simétricos aqui. Então, se multiplicamos toda essa equação aqui por menos 1, o que, é que vai acontecer? Vai ficar equivalente a zero. Vamos ter A1 mais D igual a 18. Depois, multiplicando aqui por menos 1, vamos ter menos A1 menos 9D igual a 6. Isso aqui vai ficar positivo. Depois já podemos adicionar isso, né? Então, se nós adicionarmos isso, o que, é que vai acontecer? Este aqui vão simplificar. Então, vamos ter D menos 9 D igual a 18 mais 6. Então, aqui vamos ter menos 8D igual a... Isso aqui vai dar 20 e 24. Logo, D vai ficar igual a 24 sobre menos 3. Sobre menos 3. Isso aqui vai ficar igual a... Aliás, menos 8. É menos 8. O resultado aqui vai ser menos 3. Acho que eu pulei para o resultado. Agora podemos achar o primeiro termo, claro, né? Para achar o primeiro termo, podemos usar essa equação aqui. Então, agora queremos achar o primeiro termo. Claro que o primeiro termo vai ficar igual a 18 menos a distância. Daí que isso vai ficar igual a 18 menos a distância, que é menos 3. Não, vamos ter menos 3, que vai ficar mais. Então, vamos ter 18 menos mais 3, que vai nos dar 21. Então, está aí. Então, agora podemos achar, por exemplo, o terceiro termo, uma vez que o segundo termo já nos é dado, que é 18. Podemos ter o terceiro termo, né? O terceiro termo vai ficar o segundo mais a distância, que vai ficar igual ao que? Vai ficar o segundo termo 18 mais a distância, que é menos 3. Isso vai ficar igual a 18 menos 3, que vai nos dar 15. Então, vai decrescendo 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades, né? Então, a nossa sequência P é o primeiro termo aqui é 21, o segundo é 18. Se for a perceber, decresce menos 3, menos 3, menos 3. Então, o terceiro, 15. O quarto, claramente, vai ser 15 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 12. Se formos a ter a 3, vamos ter 9. Assim sucessivamente, né? Assim sucessivamente, até vamos chegar lá no décimo termo, lá, né? No décimo termo. Mas essa aqui é a sequência, a tal progressão aritmética que era precisada aqui, né? Então, agora podemos ir para o próximo termo. Então, próxima questão, quer dizer. Podemos até não resolver todas essas aqui, todas essas perguntas aqui. Agora podemos dar foco aonde? Determina o valor X de modo que nessa ordem da fórmula... essa aqui é uma questão muito interessante. 4 não podemos pular. Temos de resolver. Vamos resolver 4, 6... Podemos calcular. Podemos resolver 9. Aqui querem a soma dos 8. Não, vamos resolver 9. Com 9 vai ser possível vocês resolverem 8. Muito bem, vamos resolver esses 3. Não, determina o valor X. Temos aqui.
Temos de determinar o valor x de modo que isto aqui seja nessa ordem da forma progressão aritmética. Então temos x mais 4, 2x mais 4, 5x menos 2, x mais 4. Vamos lá, obtemos como primeiro termo. Então aqui nós queremos que... Essa aqui é a pergunta 4. Na pergunta 4 temos x mais 4, depois temos 2x mais 4 e temos 5x menos 2. Não queremos valor de x de modo que essa sequência aqui forme nessa ordem uma progressão aritmética, não é? Nós sabemos que uma sequência de progressão aritmética, sempre que a diferença entre dois termos consecutivos for exatamente o mesmo número, ou seja, nós temos que a distância d é igual ao quê? É igual ao segundo termo menos o primeiro. Assim como podemos dizer que é igual ao quê? Ao terceiro termo menos o segundo. Então vamos usar esse fato aqui. Então aqui o primeiro termo qual é? O primeiro termo é x mais 4. O segundo qual é? O segundo termo é 2x mais 4. E o terceiro qual é? O terceiro é 5x menos 2. Então, daqui dessas três coisas aqui, podemos concluir que a distância d pode ser o segundo menos o primeiro, que é a mesma coisa que dizer 2x mais 4 menos o primeiro nesse caso é x mais 4. Organizando isso pode ser igual a 2x mais 4 menos x menos 4. Daí que d vai ficar igual 2x menos x, vamos ter x. 4 menos 4, 0. Então, temos aqui essa equação aqui. Então, vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Depois, outra maneira de construir a razão é usarmos o fato de que a nossa distância d vai ficar igual ao terceiro termo menos o segundo. Então, isso vai ficar igual. O terceiro é 5x menos 2 menos o segundo. O segundo é o quê? É 2x mais 4. Então, isso vai ficar igual a 5x menos 2 menos o 2x menos o 4. Então, isto implica que a nossa razão vai ficar igual a 5x menos 2x, vamos ter 3x. Menos 2 menos 4, vamos ter menos 6. Então, temos aqui uma outra expressão para a nossa razão. E vamos chamar essa expressão aqui de expressão 2. Nós temos aqui a expressão 1 e a expressão 2. Ambas as expressões representam o quê? Representam a razão. Então, vamos ter que igualar essas duas expressões, porque representam a mesma coisa. Então, significa que x vai ter que ser igual a 3x menos 6. Então, vamos lá. Abrindo nova página. Então, significa que a equação 1 vai ter que ser igual à equação 2, claramente. Então, vamos ter x igual ao quê? A 3x menos 6. Então, isso aqui implica que vamos ter x menos 3x igual a menos 6. Então, vamos ter menos 2x igual a menos 6. Logo, x vai ficar igual a menos 6 sobre menos 2. Logo, x é igual a 3. Então, esse aí é o valor de x para que aquela sequência aqui se torne uma progressão o quê? Uma progressão aritmética. E se vocês quiserem ver os termos, aqueles três termos aí, é só pegarem nesse e substituir. O primeiro termo nós vimos que o primeiro termo é o quê? Vimos que o primeiro termo é igual ao quê? X mais 4, não é isso? Não seria 3 mais 4 que nos dá 7. Depois viram que o segundo termo é o quê? É 2x mais 4. Não seria 2 vezes o 3 mais 4. Isso aqui nos daria 6 mais 4, 10. E o terceiro termo, claro, vimos que é o quê? É 5x menos 2. Então, aquilo seria o quê? Seria 5 vezes o 3 menos 2. Isso aqui nos daria quanto? 5, teremos 15. 15 menos 2, teremos 13. Então, se for a perceber, isso aqui é uma progressão aritmética. Daqui para aqui, 3. Daqui para aqui, 3. É uma progressão aritmética de razão 3. Então, bateu. O valor de x está 100% correto. Vamos passar para a próxima questão, família. Vamos lá. A próxima questão. Eu espero que vocês fiquem craques com progressões aritméticas através desse vídeo aqui. Progressão aritmética geométrica. Vamos partir para esse aqui. Esse aqui dizem, na progressão aritmética x4, x, 10, y. Calcule x e y, sabendo que isso aqui é uma progressão que é aritmética.
Vamos lá. 4x10y, 4x10y. Então, nós temos uma sequência, né? Esta aqui é a pergunta, nem vi bem. Mas ok. Esta aqui é o next question. Então, vamos lá. Temos uma sequência que dizem que é uma PA. Isso aqui é uma PA. Tal PA é o quê? 4x 10y. Então, nós queremos x, os valores x e do y, sabendo que isso aqui é uma progressão, o quê? Uma progressão aritmética. Então, se isso aqui for uma progressão aritmética, significa que cumpre com aquela regra que diz que a diferença entre dois termos consecutivos é o quê? É sempre igual, né? Isto é uma progressão aritmética. Deixa eu ver bem. Sim. Uma progressão aritmética. Então, significa que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual. Ou seja, significa que se nós pegarmos no segundo termo, a nossa distância, né, vai ficar igual a x menos 4, segundo termo menos o primeiro. E esse resultado aqui vai ser igual se nós pegarmos o quê? O terceiro termo, subtrairmos com o segundo. Então, daqui nós já podemos ter o valor de quê? O valor de x. Então, vamos ter x, esse menos x passa para o primeiro membro, vamos ter mais x igual a 10 mais 4. Esse menos 4 lançamos para lá. Então, daqui podemos ter o quê? Vamos ter 2x igual a 14. Então, daqui vamos ter x igual a 14 sobre 2, que vai nos dar 7. Muito bem, já achamos o valor de x. Essa pergunta parece que foi muito fácil. Agora temos que deixar o valor de y. Não, para achar o valor de y, vamos ter que calcular a razão do mesmo jeito. Vamos ter o que? A distância vai ficar igual. Esse aqui menos esse aqui. Ou seja, vai ficar 10 menos x igual. Depois é y menos 10. Não, vamos ter y menos 10. Só que aqui, graças a Deus, já conhecemos o valor de x. Não, vamos ter 10 menos x, que nesse caso aqui é 7. Não, vai ficar igual a y menos 10. Substituímos aqui. Então, isto aqui, vamos ter y menos 10 igual. 10 menos 7 é 3. Então, isso aqui implica que y vai ficar igual a 3 mais 10. Esse menos 10 aqui lançamos para aqui. Isso aqui vai nos dar 13. Então, resposta, x é igual a 7 e y é igual a 13. Então, se os valores x e y forem isso aqui, então essa sequência aqui vai ser uma progressão aritmética, até porque podemos testar isso. Podemos colocar aqui isso. Então, a nossa PA fica como? Nossa PA fica 4, 7, 10, 13. Então, daqui para aqui 3, daqui para aqui 3, daqui para aqui 3. Então, uma progressão aritmética. A distância entre dois termos é sempre a mesma. Então, vamos lá. Para a última pergunta sobre as PAs. Vamos para a última pergunta agora sobre as PAs. A última pergunta sobre as PAs nos diz o que nós vamos resolver aqui. Temos 1 mais 4 mais 7, assim sucessivamente, mais x. Dizem que isso é igual a 117. Então, aqui temos uma soma de termos. Então, essa aqui é a pergunta 9. Na pergunta 9, dizem o que? Diz 1 mais 4 mais 7 mais reticências mais x, que é o último termo, diz que isso aqui é igual a 117. E nos pede nós para nós determinarmos o valor de quê? De x. Então, o que eu peço de vocês, para que prestem atenção aqui, é que aqui nós estamos a somar termos de uma progressão. O quê? De uma progressão aritmética. Estamos a somar termos de uma progressão aritmética. Vocês devem lembrar que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é igual ao quê? Ao primeiro termo mais o último vezes n sobre 2. Essa aqui é a fórmula para somar os n primeiros termos de uma progressão aritmética. Só que o problema, vocês ou nós não sabemos quantos termos tem essa sequência aqui, porque está a somar o primeiro, o segundo, o terceiro, sucessivamente até o último termo. Então, nós não sabemos qual é a posição que este último termo aqui ocupa. Sabemos? Não. Não sabemos. Então, nós temos de descobrir esse n aqui, né? Então, nós sabemos do termo geral de uma progressão aritmética. A n é igual ao quê? A n é igual ao primeiro termo somado com n menos 1 vezes a nossa
distância. Então, daqui nós podemos concluir que a n, o valor de n não sabemos quantos termos estão a ser somados aqui. Mas o que nós sabemos é que o último termo é x, o primeiro é 1, e a razão vai ser a distância daqui até aqui ou daqui até aqui, sucessivamente. Mas daqui para aqui se passa 3, daqui para aqui 3. Então, conseguimos ver logo de cara que a nossa distância d é 3. Então, isso vai ficar igual a n, vai ficar igual ao primeiro termo. O primeiro termo aqui é 1. Então, vamos ter 1 mais n menos 1, porque não sabemos n, mas vezes a distância. A distância d nós conhecemos, que é 3. Então, vai ficar aí 3. Só que tudo isso aqui vai ficar igual. Isso aqui é o nosso último termo. N é o último termo. O último termo aqui é... O último termo está aqui. É x. Então, isso tudo aqui vai ficar igual a x. Então, vamos isolar o n. Então, isso aqui implica que vamos ter 1 mais... Aqui vamos distribuir isso. Vamos ter 3n menos 3 igual a x. Daí que vamos ter aqui 3n, 1 menos 3 dá menos 2. Quando lançamos o menos 2 para lá, vai ficar x mais 2. Então, daqui podemos ter que n é igual a x mais 2 sobre 3. Então, esta é uma informação que vai nos ajudar. Então, significa que o nosso n aí é dado por essa expressão aí, não é? Então, vamos lá, isso vamos usar aqui. Agora, como é que nós vamos usar isso aí aqui? Muito simples, família. Como é que nós vamos usar aqui? A soma de todos os termos é dada aqui, é igual a 117, né? Igual a 117. Então, simplesmente vamos substituir. Então, isto implica que Sn vai ficar igual ao primeiro termo. O primeiro termo é 1. Está aqui é 1. Mais a n. A n é o último termo. O último termo é x. Está aqui. Vezes n. O n está aqui. Não, vamos escrever. Aqui, ao invés de escrevermos n sobre 2, vamos escrever 1 sobre 2 vezes n. 1 sobre 2 vezes n, né? Só com n é o quê? É x mais 2 sobre 3. Isso aqui vamos igualar ao quê? Sn, a soma de todos os termos é igual a 117. E vamos resolver essa equação aqui agora. Então, isto vai ficar igual. Isso aqui podemos escrever simplesmente como x mais 1, né? Vezes o x mais 2. Tudo isso aqui sobre 2 vezes 3, que é 6. Isso aqui é igual a 117. Então, agora vamos resolver essa equação. Está a dividir, passa a multiplicar. Aqui podemos distribuir, né? X vezes x vamos ter x ao quadrado. X vezes 2 vamos ter mais 2x. Depois, uma vez o x vamos ter o x. Uma vez o 2 vamos ter 2. Igual a 117 vezes o 6, né? Então, aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 3x mais 2 menos esse número aqui. Esse número aqui temos 117, né? Vezes 6. 117 vezes 6, mentalmente isso vai nos dar 702. Então, vamos ter menos 702, né? Igual a 0. Então, isto aqui é equivalente a dizer x ao quadrado mais 3x. Isso aqui vamos dar menos 700, né? Igual a 0. E agora temos de resolver isso. Vamos usar o delta, né? Então, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 3, o valor de C é igual a menos 700, né? Então, nós sabemos que delta é igual ao que? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E substituindo isso, nós vamos acabar por tendo que delta vai ficar igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 700. Isso vai ficar igual a 9, mais... Agora, 700 vezes 4, isso vai nos dar 2.000, mais 2.800. Mais 9, vamos ter 2.809. Então, agora vamos calcular x1 e x1 e x2. Vai ficar menos b mais ou menos 3 delta sobre 2 vezes o a. Isto vai ficar igual a menos
menos o B. O B é quanto? O B é 3. Não, vamos ter menos 3 mais ou menos raiz quadrada delta que é 2809. Tudo isso aqui sobre 2 vezes o aqui em 1. Então a raiz quadrada de 2809 vai nos dar 53. Não, vamos ter menos 3 mais ou menos 53 sobre 2. E separando isso, vamos ter x1 igual a menos 3 mais 53 sobre 2. Por outro lado, vamos ter x2 igual a menos 3 mais 53 sobre menos, quer dizer, sorry. Então, isso aqui vai ser x1 vai ficar igual. Menos 3 mais 53 vai nos dar 50. 50 sobre 2 vamos ter 25. Ou x2 vai ficar igual. Menos 3 menos 53 vamos ter menos 56 dividido por 2 vamos ter menos 28, né? Agora, qual deles vai ser a nossa solução? Vejam só que o n é um número natural, então tem que ser um número natural, né? Então, ser natural significa que é positivo. Então, temos que garantir que esse x aqui faça com que esse n aqui seja positivo, ok? Então, meus senhores, vamos ter que substituir aqui. Vamos ter n igual vamos ter o quê? Vamos ter... E também temos que entender o propósito da pergunta. O propósito da pergunta qual era mesmo? Vamos lá voltar. Pergunta 9. Qual é o valor de x na equação? Ah, sim. Então, nós não podemos dar qualquer valor de x. Tem que ser um valor de x que faz com que essa pergunta aqui faça sentido. Então, essa pergunta aqui só fará sentido se esse n aqui for um número... For um número... For um número positivo, né, família? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Vamos ter n. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos ter n igual. Se pegarmos para n igual a 25, isso vai ficar positivo aqui, né? Mas para n igual a menos 26 vai ficar negativo. Então, nossa solução, podemos simplesmente dizer que solução, vamos pegar nesse 25 aí. Porque se formos a pegar 26, vai fazer negativo, vamos ter menos 28 mais 2, menos 26. Menos 26 dividido por 3 vai dar um número negativo. Então, funciona para aqui, né? Funciona para aqui, apenas. Então, meus senhores, sobre a progressão aritmética terminamos por aqui. Então, vamos agora abrir outro capítulo, especialmente para progressão geométrica. Deixa eu voltar a carregar aquela foto ali. Pois isso toda hora temos que voltar para lá. Ok. Então vamos. Então agora vamos para a progressão geométrica. Então agora, meus senhores, para a progressão geométrica, o que vocês precisam saber? Precisam saber aquelas todas as coisas ali. Termo geral. Termo geral da PGI. O termo geral da PGI é como é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Que é a razão, só que aqui é a razão da razão entre... aqui é a razão entre dois termos consecutivos, ou seja, igual a 2 sobre A1, que é uma coisa que dizer A3 sobre A2, assim sucessivamente, né? Depois temos a soma dos n primeiros termos. A soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. N termos, né? Aqui é a soma de n termos. Depois tem a soma de termos infinitos, que é calculado assim. A 1 sobre 1 menos q. Então, essa aqui é a soma de termos infinitos, onde o módulo de q é menor que 1 sempre. Aqui, infinitos termos. Aqui é para quando você quer somar infinitos termos, onde a razão o módulo da razão é menor que 1. Então, nós temos que conhecer essas três regras aqui, né? Então, vamos lá. Pergunta 10, por exemplo, diz: calcule o sétimo termo da progressão geométrica. Então, aqui nós temos nos é dado uma progressão geométrica, né? Então, pergunta 1. Queremos o quê? Pergunta 10, quer dizer, 10. Queremos saber
O sétimo termo, queremos saber A7 nessa PG, numa PG. A PG é essa aqui, 3 sobre 2, 2 sobre 3. Assim sucessivamente, né? Então, só temos de primeiro calcular a razão. A razão nós sabemos que vai ser igual a 2 sobre a 1. Então, A2 é 1, não é? Sobre o primeiro termo que é 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar igual a 2 sobre 3. Então, logo, sabemos que a n é igual ao quê? Igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, queremos A7. Então, A7 vai ficar igual a 1 vezes q elevado a n vezes q. O q já conhecemos, né? O q já conhecemos, calculamos aí anteriormente. Vamos substituir logo. O q aqui é 2 sobre 3 elevado a n menos 1. Então, vamos ter 7 menos 1. Isso vai ficar igual ao primeiro termo, é 3 sobre 2, claro, vezes 2 sobre 3 elevado ao quê? Elevado a 6. Esse aqui é o sétimo termo. Então, nesse caso, podemos dizer que o sétimo termo vai ficar igual a... Podemos inverter isso só para simplificarmos. Ou podemos inverter este aqui. Podemos escrever como 2 sobre 3. Quando nós invertemos uma fração, o expoente muda. Vezes 2 sobre 3, tudo isso aqui elevado a 6. Então, multiplicação de duas potências de mesma base. Vamos manter a base, que é 2 sobre 3, e adicionar o seu expoente. Vamos ter menos 1 mais 6, que é uma coisa que dizer 2 sobre 3, tudo isso aqui elevado a 5. Então, melhor deixarmos assim, né? Elevado a 5, nem parece elevado. Elevado a 5. Podemos deixar assim, né? Acabou. Não precisa se amassar em desenvolver 2 elevado a 5, que seria 32 por aí em diante, não precisa. Mas ok. Questão 11. Calcule o primeiro termo de uma PG, cujo décimo termo é 243 e a razão é 3. Então aqui nós queremos saber o primeiro termo, sabendo que o décimo termo... Então, aqui queremos saber simplesmente o primeiro termo, sabendo que o décimo termo é igual a 243 e a razão que é igual a 3. Sabendo que isto é uma PG, claro, né? Então, para tal, simplesmente vamos ter que lembrar da forma de termo geral, que diz que já está aqui, né? Termo geral já está aqui. Não precisamos escrever de novo. Então, só vamos substituir. Então, A10. O A10 aqui vai ficar igual ao A1 vezes a razão. A razão já é da de 3, elevado a 10 menos 1. E o A10 é igual a 243. Então, chega equivalente a dizer que A1 vezes 3 elevado a 9 igual a 243. Mas 243 pode ser escrito em forma de potência, né? O 243 pode ser escrito em forma de potência. Pode ser escrito como 3 elevado a 5. Não podemos escrever aqui. 3 elevado a 5. Então, esse número aqui está multiplicado. Quando passa para lá, passa a dividir, né? Então, chega equivalente a dizer A1 é igual a 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 9. E divisão de duas potências de mesma base, o que é que se faz? Mantemos a base e subtraímos seus expoentes. Então, vamos ter 3 elevado a menos 4. Que é a mesma coisa que escrever o quê? 1 sobre 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4 é igual ao quê? 81. Então, fica equivalente a dizer que o primeiro termo aqui é igual a 1 sobre 81. Então, calculamos o nosso primeiro termo, que é o que a nossa questão nos pedia. Esse é o nosso primeiro termo da nossa progressão geométrica. Pergunta 11. Então, vamos lá partir para a próxima pergunta. Pergunta 12 diz: em uma PG de 4 termos, os extremos são... Ok. Calcule a razão. Então, existe uma propriedade aqui. Calcule a razão. Existe uma propriedade aqui muito interessante, só que não dei no início. Não, como não dei no início, podemos pular e podemos pular
e passar para a próxima questão, né? Para não ter que fazer o resumo, o vídeo já está super longo. Mas tem a ver com média geométrica. Tem a ver com média geométrica, né? Mas, ok, podemos ver a pergunta, não tem problema. Podemos ver a pergunta. Então, dizem que os extremos são os aqui, né? Dizem que os extremos são esses. Os extremos são esses. Os extremos são esses. São quanto? Os extremos são 2,54. Vamos lá. Os extremos são 2,54. Então, numa progressão geométrica PG, essa aqui é a pergunta 12, né? Extremos são dois e quanto? Deixa ela subir. 2,54. 2,54. Então, a primeira coisa que nós temos de saber aqui é que se nos é dada, sempre que formos dados extremos, sempre que nos for dados extremos, é possível descobrirmos uma informação muito importante aqui. Muito importante aqui. Ok? Sempre. Então, se forem nos dados extremos de uma PGE, então significa o meio geométrico, o termo do meio. O que na verdade aqui acontece aqui é uma progressão de três termos. Temos uma situação desse 2, x e 54. Tal PG é esse aqui. Ok? Esse aqui é tal PG. Então, o que acontece aqui? O termo do meio sempre vai ser igual à raiz quadrada da multiplicação desses dois. 2 vezes o 50 vai ver 54. Ok? Então, isso daqui vai nos dar o quê? O que ele vai nos dar? Vai nos dar 108. Podemos escrever como 2 vezes 54 é 27 vezes 2, né? Então, x vai ficar igual. 2 vezes 2 vai nos dar 4 vezes 3 vezes 9, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2 vezes 3 vezes raiz de 3. É uma coisa dizer 6 raiz de 3. Então, o termo do meio está aí. Então, a nossa razão que eles querem saber vai ser x sobre 2, que é uma coisa que escrever o quê? 6 raiz de 3 sobre 2, que é uma coisa que escrever 3 raiz de 3, não é? 3 raiz de 3. Ok? Então, essa aqui é a nossa tal razão. Ok? Então, vamos lá. Para a próxima pergunta, faz favor. Questão 13. Pergunta 13. Calcula a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão geométrica. Essa aqui fica para vocês. É só usar a fórmula soma dos n primeiros termos. Em uma PG, o quarto termo é este aqui, o sétimo termo. Calcula a soma dos 8 primeiros termos. E essa aqui vamos resolver juntos. É um bocadinho interessante. O quarto termo está aqui. Esse aqui é o quarto termo. Temos aqui que o quarto termo está aqui. E o sétimo termo está aqui. Ok. Vamos registrar esses dados aqui. O sétimo nos é dado o quarto e o sétimo. Então dizem que esta aqui é a pergunta. Deixa só mudar a página. Pergunta 14 ou 15, não sei bem. Dizem que o quarto termo é igual a 135 e o sétimo termo é igual a 36,45, né? Acho que é isso. Vamos lá verificar aqui. Calcula a soma dos 8 primeiros termos, exato. Então aqui, depois dessa informação aqui, simplesmente eles querem que nós calculemos a soma dos 8 primeiros termos, não é? Então, para nós sabemos que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo vezes 1 menos, que é elevado a n sobre 1 menos o
Que então pesamos de quê? Do primeiro termo e da razão, mas não nos é dado aqui essas duas informações, não é? Mas é possível achar, claro, é possível achar isto. Desde que nós lembremos que a n é igual ao quê? É igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Então vamos resolver isto. Então vamos calcular o quarto termo. O quarto termo usando o termo geral vai ficar igual ao primeiro termo vezes a razão que nós não sabemos elevada a 4 menos 1. Isso vai ficar igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 3. Do outro lado, o sétimo termo vai ficar igual. Segundo essa forma, vamos ter a 1 vezes q elevado a 7 menos 1. Isso vai ficar igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 6, não é? Então, isto aqui já tem resultado igual a 135, isto aqui é igual a 3.645. Então, chega equivalente a dizer. Vamos lá, meus senhores. Aqui nós temos que o primeiro termo vezes q elevado a 3, isto aqui é igual a 135. Agora, aqui nós podemos desmanchar isso. Podemos escrever A1 vezes esse q elevado a 6, podemos escrever como q elevado a 3 vezes q elevado a 3. Multiplicação de duas potências de mesma base. Mantemos a base, adicionamos seus expoentes. Se vamos adicionar os expoentes, vamos ter exatamente o que nós tínhamos aqui. Isto aqui é igual a 3.645. Então, meus senhores, vejam só uma coisa muito interessante. É que vocês já conhecem o resultado disto aqui. Isso aqui é igual a quê? 135. Então, podemos resolver isoladamente isto. Isto aqui é igual a 135. Então, vou ter 135 vezes esse que é o cubo aqui, que é elevado a 3. Isso aqui é igual a 3.645. Então, isto aqui está a dividir, está a multiplicar, passa a dividir. Então, isso aqui implica que elevado a 3 vai ficar igual ao quê? 3.645 dividido por 135. E essa divisão vai nos dar quanto? Usando a calculadora, aí facilmente nós descobrimos que 3.645 dividido por 135. Isto aí, na verdade, é igual a 27, ok? E vamos ter que é o cubo igual a 27. Mas 27 é o quê? É 3 elevado a 3. Não podemos ignorar esses pontos aqui. Então, concluímos que a nossa razão é igual a 3. Então, a razão é 3. Então, muito bem, já demos o primeiro passo. Agora só falta nós descobrirmos o quê? Descobrimos o nosso primeiro termo. Descobrimos a razão. Agora, o primeiro termo, lembremos aqui, a partir dessa expressão aqui. Dessa expressão nós temos que o primeiro termo vezes a razão ao cubo, isto aqui é igual a 135. Mas a razão ao cubo, que é o cubo, é igual a 27. Então, vamos substituir aqui. Então, vamos ter A1 vezes 27 é igual a 135. O que implica que o primeiro termo vai ficar igual a 135 sobre 27. Isto vai ficar igual. 135 dividido por 27, quando vão nos dar? Vamos ter aí 5. Acabou. Então, já achamos aqui a razão e o coisa, e o primeiro termo. Então, a soma dos 8 termos vai ficar igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a 8. Tudo isso aqui sobre 1 menos o que? A razão. Queremos a soma dos 8 primeiros termos. Então, isso vai ficar igual ao primeiro termo, que está aí, é 5 vezes 1 menos a razão, que é 3. Então, vamos ter 3 elevado a 8. Tudo isso aqui sobre 1 menos a razão, que é 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 5 vezes 1 menos 3 elevado a 8 sobre quanto? Sobre menos 2, né? Então, daí, isso vai ficar igual a 5 vezes... Vejam só. Vejamos que 3 elevado a 8, meus senhores. 3 elevado a 8, ou 1 menos 3 elevado a 8. O resultado vai ser menos 6.560. Tudo chega sobre menos 2. Negativo com negativo vai nos dar o quê? Vai nos dar positivo. Então, esse número aqui dividido por 2, então 6.560 dividido por 2, o resultado é
vezes 5. Então, tudo isto aqui, se meter na calculadora, o resultado vai ser 16.400, ok? Então, soma dos N primeiros termos está aí. Depois vamos finalmente para a última pergunta da nossa aula. A aula ficou muito longa. Vamos lá. Temos aqui, só vamos resolver a linha A e vocês vão ficar com a linha B. Então, calcula a soma dos termos seguintes, PG infinitas. Então, temos que somar termos infinitos da nossa PG. Então, vamos pegar essa sequência aqui e vimos uma fórmula especial para termos infinitos. Então, vamos lá. Vamos lá analisar umas coisas. Isso aqui é a pergunta 15, né? Na pergunta 15, nos é dado essa PG aqui. Nos é dada 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, assim sucessivamente, né? Então, queremos a soma dos termos infinitos, né? Então, meus senhores, a razão aqui é igual ao quê? O segundo termo dividido pelo primeiro, que vai ficar 1 sobre 2. E se formos a perceber, módulo de Q, que vai ficar igual a módulo de 1 sobre 2, é igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é um número menor que 1. Então, é aplicável a forma dos termos infinitos, que diz que a soma dos termos infinitos é igual ao quê? Ao primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então, isso vai ficar igual ao A1. A1 aqui é 1. Então, só vamos colocar 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Isso vai ficar igual a 1 sobre... Aqui vamos fazer o MC, né? Vai ficar 1 sobre 2 no total. E isto aqui vai ficar igual a 2. Ok? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a soma dos termos infinitos aqui é igual a 2. Ok? A soma dos termos infinitos aqui é igual a 2. E terminamos por aqui, família. Então, por favor, se você quer mais conteúdos de matemática, por favor, comenta aí qual é o conteúdo que tu gostarias de ver aqui no nosso canal. E não se esqueça de subscrever-se e seguir, deixar um like. Isso valoriza o meu trabalho para que eu possa continuar a espalhar essa ciência para vocês, para que eu possa e o YouTube divulgue este conteúdo para muita gente. Deixa um like, não seja egoísta. Muito obrigado, beijos, abraços. Joaquim Murima aqui.